Boa noite, pessoal. Boa noite. Bira Monteiro na área. Vamos de novo, né? Tratar de alguns assuntos aqui. Não vão ser muitos. Eu estou sendo mais sucinto, né? Meu companheiro tá para voltar. Hoje a gente ia estrear no canal dele. Acabou que eu não estreiei lá. Mas não podemos deixar a peteca cair. Vamos comentar as situações do momento. Aquelas que eu acho que é mais importante. Claro que existem outros youtubers e outras situações, mas eu vou trazer aqui um raio-x do que eu vi hoje. Coisa importante que nós vamos começar a falar agora. E é importante vocês ouvirem o deputado Diego Garcia do Podemos, né? Acho que é Podemos, é Pod, do PR, sobre cultivo para fins medicinais da cannabis. Coisa que eu estou acompanhando de perto. Então essa aqui foi uma deputados debate cultivo da cannabis para fins medicinais. Ontem esse debate aconteceu. Vamos nele? Atividades nas comissões da Câmara dos Deputados. Então, embora a comissão especial ela já estava tratando desse tema, discutindo o tema, também por meio dessas audiências públicas, o relator ele não apresentou o parecer dentro da comissão, né? O que implica que nem um texto ainda foi discutido, foi votado, aprovado. Portanto, nesse momento, não há consenso para a aprovação desse projeto de lei. Nós não tivemos a discussão suficiente na comissão, até porque esse texto apresentado pelo deputado Luciano Dutti vai muito além daquilo que previa o projeto original de autoria do deputado Fábio Mitidieri. Por exemplo, foi adicionado aí o parágrafo 2º, o artigo 2º do projeto, para autorizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa. Na verdade, assim dizia o projeto original, o PL 399 de 2015, ou substâncias canabinoides, desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação de seu uso. Esse texto ele foi completamente alterado pelo relator, deputado Luciano Dutti, na minuta do seu substitutivo apresentada, ele vai muito além disso. Então, já no artigo 1º, ele permite as atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de qualquer das espécies do gênero cannabis, que não tenham relação nem direta nem indireta com qualquer pretensão de uso medicinal. Então, assim, a minuta desse substitutivo, por permitir, dentre várias outras coisas, o cultivo em larga escala da planta em território nacional, isso prejudica muito o avanço dessa matéria. Por isso nós, tanto pela Frente Parlamentar de Doenças Raras, que é composta aí por mais de 230 parlamentares, como pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e também pela Frente Parlamentar Evangélica, nos posicionamos contrários a essa matéria. Da forma que está esse texto, ele não tem chance, na minha opinião, de avançar e de ser aprovado no plenário da Câmara. E é claro que nos preocupa muito a tentativa de levar essa matéria para votação às pressas no plenário da Câmara dos Deputados, também porque dessa impossibilidade da realização desse debate, dessa discussão de forma mais profunda sobre um tema tão complexo e que, é claro, nos preocupa muito. Eu sou cofundador de comunidade terapêutica no Paraná, eu acompanho o drama de milhares de famílias em decorrência do uso de drogas. Hoje, as comunidades terapêuticas, mais de 70% dos internamentos se dão em decorrência de pessoas que são usuários da maconha no nosso país. Por isso é algo que preocupa a família, preocupa os parlamentares, nos preocupa muito, e por isso nós temos nos oposto à votação dessa forma que está sendo conduzida no plenário da Câmara dos Deputados. E também porque, nesse momento, como membro da comissão especial, eu, como parlamentar, e inclusive fiz um ofício
indicando nomes para participação dessa discussão que está ocorrendo, organizada pelo deputado Paulo Teixeira, mas o meu documento, o meu pedido, a minha solicitação, ela foi ignorada. Então, eu estou tendo aí eu como parlamentar, como representante do povo, com representatividade em quase todas as cidades do Paraná, estou sendo, como membro da comissão, ignorado da possibilidade de contribuir e de propor a ampliação e a discussão desse debate junto a um tema tão complexo como esse. Bom, primeiro deixar claro que nós não somos contra ao uso medicinal dessa substância, e desde que haja comprovação científica, nós precisamos sim defender isso, seja a base dessa substância que é extraída aí da maconha, ou até mesmo através de outras pesquisas que estão em desenvolvimento mundo afora. Nós, de fato, no Brasil, estamos muito longe de sermos um país com as dimensões que temos, com a população que temos, de inclusive atrairmos a indústria para o desenvolvimento de pesquisa, de novos medicamentos que possam assistir às necessidades da população brasileira, das mais diversas. A nossa legislação, em vários pontos, ela peca e ela impede de que isso aconteça no país. Por isso, é mais comum nós vermos medicamentos ou substâncias sendo importadas do que ações que estão sendo desenvolvidas aqui no próprio país. Eu digo isso porque, como presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, nós acompanhamos diariamente a incorporação de novos medicamentos via SUS no nosso país. Participamos diretamente, por exemplo, agora da incorporação da Spinraza para o tratamento de atrofia muscular espinhal. Estamos acompanhando um outro medicamento que é o Zolgensma. Agora, esse processo de incorporação, de facilitação, para permitir o acesso à população brasileira e aqueles que detêm da necessidade de ter acesso a esses medicamentos, não pode, em hipótese alguma, passar pelo parlamento brasileiro. Nós não somos especialistas e não temos ali 513 pesquisadores capazes de atestar e de assinar embaixo de que um medicamento ele será eficaz para a cura do câncer, para a cura de Alzheimer, para a cura de outras doenças das mais diversas. Quem tem que fazer isso é a ciência. Nós, parlamentares, ainda mais após agora, nesse momento de pandemia, precisamos nos concentrar, além de melhorar a nossa legislação, como eu já disse, para atrair a pesquisa para o Brasil, nós precisamos concentrar os nossos esforços agora, principalmente também no orçamento da União. E a FEBRAHARA se posicionou, mas eles não nos procuraram. Infelizmente, eu não fui procurado como presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Entregamos recentemente na Comissão de Seguridade Social e Família um relatório com mais de 400 páginas. Convidamos eles para participar, mas eles não nos procuraram para se manifestar sobre esse tema. O que está em discussão, principalmente com relação ao acesso das famílias a esse medicamento, não precisa passar pelo Parlamento brasileiro. É a Conitec que tem que dar esse parecer. É a indústria que tem que fazer o pedido e a solicitação ao Ministério da Saúde. A esse medicamento não precisa passar pelo Parlamento brasileiro. É a Conitec que tem que dar esse parecer. É a indústria que tem que fazer o pedido e a solicitação ao Ministério da Saúde. É isso que precisa acontecer. Esse é o caminho natural. Porque senão pode acontecer com esse projeto aquilo que já aconteceu com um outro projeto que a Câmara e o Senado também aprovou, que tratava da substância da fosfetanonamina para o tratamento de pacientes com câncer. Então, e nós vimos ali que não houve comprovação científica
após até a aprovação daquela lei, infelizmente, nós observamos claramente o erro que naquele momento o parlamento cometeu, mesmo que com uma boa intenção de ajudar milhares de pessoas em território nacional, mas não compete a nós parlamentares legislar e atuar acima dos órgãos que são responsáveis, né, para a autorização do registro desse medicamento, como a Anvisa, ou também para se manifestar sobre a possibilidade de incorporação via SUS, como é o caso da Conitec. Bom, pessoal, seguinte, nós vimos aí então que o deputado falou com toda a qualidade, né, que não é o caminho correto passar pelo Congresso Nacional a liberação da cannabis, né, pelo PL 399/2015. E eu estou acompanhando esse debate. Esse debate foi de 23 minutos, tá? Passou boa parte esse chefe da Frente Parlamentar de Doenças Raras, né? Ele passou boa parte do tempo falando que está errado. E quando ele falou que estava errado passar por lá, o cara acabou o debate. Durou 23 minutos, né? Então eu só peguei esse extratozinho dele para vocês verem que eu estou de olho e vocês têm que estar de olho também. Então é importante a gente não esquecer isso. Vamos em frente. Guedes afirma que o governo não usará precatórios para financiar a renda cidadã. O ministro afirmou que recursos vindos das dívidas do governo não são saudáveis e que o projeto ao substituto do Bolsa Família não pode ser sustentado por puxadinho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, dia 30, que o Renda Cidadã não será financiado por parte de recursos do precatórios, conforme foi anunciado pelo governo federal. Segundo o ministro, a fonte de financiamento não é regular e estável, limpa, permanente e previsível. Em participação surpresa na apresentação dos dados do CAGED, nessa quarta-feira, dia 30, Guedes afirmou que o programa social idealizado pela equipe Jair Bolsonaro não pode ser financiado por puxadinho. Como é uma despesa permanente, tem que ter uma receita permanente. Não pode ser financiado com puxadinho ou ajustes. O Pacto Federal, com os gatilhos e propostas, devolve o orçamento público para a classe política e segue no Senado. A reforma administrativa já entrou na Câmara e a tributária está indo por fases, afirmou o ministro. O ministro defendeu ainda que o sistema de precatórios, como são chamadas dívidas da União, já transitado na Justiça, deve ser revisto após o aumento explosivo nos últimos anos. Aparentemente, é uma indústria de precatórios no Brasil. Os precatórios saíram de 10, 12, 13 bilhões do governo Dilma para 20, 25, 30 bilhões no governo Temer. E agora estão chegando a 54 bilhões para o ano que vem. É um crescimento galopante, explosivo. Nós estamos andando estritamente com foco no controle das despesas, afirmou Guedes. Também voltou à frente de junção de outros benefícios sociais para formar o substituto do Bolsa Família. Abre aspas para ele ainda. Tivemos lá a fusão de 2 ou 3 programas sociais e virou o Bolsa Família. Da mesma forma, agora podemos juntar os 27 programas sociais e dar uma calibragem adicional para que seja um pouso suave do auxílio emergencial. Essa é a transitória que temos que aterrissar um programa social robusto, consciente e bem financiado. O líder do governo no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra Coelho, afirmou que o governo federal manterá o modelo de financiamento a despeito da resistência de congressistas e das críticas de que o movimento é uma fórmula de driblar o teto de gastos. Abre aspas. As propostas continuam de pé. Foram as primeiras reações, agora intensificamos o diálogo com as lideranças, com os senadores e deputados. Vamos demonstrar que, entre as alternativas colocadas, vamos nos respeitar o teto de gasto. Esses dois instrumentos não são únicos. O senador Márcio Bittar vai apresentar no seu relatório de hoje, detalhando os instrumentos para uma compreensão melhor sobre a proposta. Fecha aspas para Fernando Bezerra Coelho, senador, líder do governo no Senado Federal. Bom, pessoal, o que acontece? Tudo o que vai acontecer no Brasil em relação a finanças e economia é colocado como, historicamente, aumento de impostos, etc, etc, que é o que acontecia antigamente. Ou seja, ninguém tirava recurso de ninguém fazia uma troca, uma análise mais apurada, simplesmente aumentava os impostos. Então não é isso que o presidente Bolsonaro quer. Ele quer uma saída correta, uma saída boa. E não tem essa do Paulo Guedes não decidir as coisas, não. E o presidente falou até na lei lá dos cães lá que ele aprovou, cães e gatos, que é claro que o ministro Paulo Guedes decide e fala para ele, faz isso aqui.
O sucesso do governo Bolsonaro depende do ministro Paulo Guedes. Ele nunca vai deixar de ser um super-ministro. Agora, entra num campo, às vezes, um campo não econômico, um campo político. E como o Paulo Guedes estava tentando uma aproximação e não conseguia aproximar o presidente do Centrão, aproximar o presidente de todos aqueles partidos ali que tem mais poder de mando hoje no Congresso Nacional, o que o presidente fez? Se aproximou de líderes que fazem parte desse Centrão, para ver se está como, né, eles verem que não vai ter toma lá da cá, mas vai ter o quê? Vai ter situação de você poder participar mais efetivamente das mudanças. É pelo menos isso que eu consigo entender, tá? Vamos em frente? Trump entendeu que esse é o novo Brasil. Biden não, diz Ernesto Araújo. Para o ministro das Relações Exteriores, houve uma grande demonstração na fala do democrata sobre a Amazônia durante o debate presidencial. Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou nessa quarta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou nessa quarta-feira, em entrevista ao programa Pingo nos Ida, Jovem Pan, as falas do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que ameaçou o Brasil com sanções econômicas por causa do desmatamento e queimado de suas florestas. Abre aspas para Biden. Parem de destruir as florestas. E, se vocês não pararem, irão enfrentar consequências econômicas significativas, disse Biden. Para Araújo, houve uma grande desinformação na fala do candidato democrata. Abre aspas. Me preocupa a perspectiva de ser o líder do ZEL sem saber o que é meio ambiente no Brasil. A diferença que vi é que, nesse caso, como em muitos outros pontos, Trump entendeu que esse é o novo Brasil que o povo quer construir. Biden não entendeu isso. Não entendeu esse tema, afirmou o chanceler. Segundo ele, a boa relação entre os atuais presidentes tem se concretizado em iniciativas e projetos. O Araújo citou, por exemplo, um projeto que está sendo desenvolvido entre as duas nações para desenvolvimento ambiental com investimentos sustentáveis na Amazônia, que vai criar empregos e fomentar o desenvolvimento na região. Além disso, sugeriu que pode acontecer uma mudança na relação entre os Estados Unidos e o Brasil caso Joe Biden seja eleito presidente do país em novembro. Isso é fato, né? Tem gente que diz, tanto faz, porque você não entende política, principalmente política internacional, principalmente a política aqui das Américas. Claro que vai ter mudança, né? Vai ver a Argentina em relação ao Brasil hoje, vai ver a Venezuela em relação ao Brasil. O Biden é de esquerda, esquerdista, progressista. É a mesma coisa, não vai mudar muita diferença não, tá? Ele só não consegue fazer o que estão fazendo na Argentina porque o povo americano não deixa, e nem o brasileiro também não vai deixar não, tá? Seja eleito em novembro. No entanto, deixou claro que, abre aspas, os avanços que estão sendo feitos em benefício do povo brasileiro e os norte-americanos. Hoje, um dia de uma relação entre dois países desse porte vale muito por causa dos líderes. Não deixaremos fazer as coisas porque a liderança deixar de fazer as coisas porque a liderança pode mudar, mas existe uma afinidade entre os presidentes, suas visões de mundo. Não sei como seria a química entre Bolsonaro e Biden, mas já teríamos construído bases muito importantes. Nossa relação é com os Estados Unidos e também com o presidente Trump, disse o chanceler. Eu acompanhei essa entrevista e o ministro Ernesto Araújo foi bem firme em dizer que nós não estamos queimando ou desmatando a Amazônia. Nós estamos, muito pelo contrário, nunca teve uma campanha tão grande de fiscalização, de apreensão. Eu já mostrei isso aqui. Acontece que existe sim campanha contra, acontece que existe sim queimada ilegal, não só na Amazônia, como no Pantanal. Ainda falando sobre essa situação aqui do Biden e sobre a situação aí da parte de ecologia no Brasil, que está pegando tão pedaço. Eu trabalho com essa parte do meio ambiente também, isso está pegando pesado em tudo que é área. Todo mundo está correndo atrás, inclusive as suas amadas. Tá? Então, assim, essa fala do presidente de 6 minutos, eu adoro terminar com o presidente aqui, eu vou deixar para vocês aí, e para quem não viu ainda, e para quem viu, ver de novo, prestar atenção nas palavras que foram muito bem escolhidas.
E numa outra oportunidade a gente talvez converse mais sobre isso. Uma boa noite, meu abraço. Fique com o nosso presidente Bolsonaro, graças a Deus, mandando muito bem de novo no discurso dele lá nas Nações Unidas. Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkır. Senhores chefes de Estado e de Governo. Senhoras e senhores. A exploração racional e sustentável dos incomensuráveis recursos presentes no território brasileiro em prol de nossa sociedade é uma prioridade nossa. Assim, damos atenção especial às discussões da cúpula da biodiversidade, que poderão determinar o futuro desses recursos e definir os novos contornos da economia no século XXI. Estamos cientes do enorme potencial da bioeconomia. É preciso que cheguemos a um consenso e que saibamos combinar sustentabilidade com desenvolvimento e preservação ambiental com inovação econômica. No Brasil, temos orgulho de pertencer ao grupo de países megadiversos e de possuir a maior extensão de vegetação nativa do planeta, o que corresponde a 60% de nosso território nacional. Ao longo dos anos, como parlamentar e agora como presidente da República, sempre deixei claro que uma das prioridades do Estado brasileiro deveria ser a proteção e a gestão soberana de nossos recursos naturais. Desde 2019, meu governo vem adotando políticas de proteção ao meio ambiente de forma consciente, sabendo do duplo desafio que enfrentamos. Temos a obrigação de preservar nossos biomas e, ao mesmo tempo, precisamos enfrentar adversidades sociais complexas, como o desemprego e a pobreza, além de buscar garantir a segurança alimentar do nosso povo. Em 2020, avançamos nessa direção e, mesmo enfrentando uma situação difícil e atípica devido ao coronavírus, reforçamos ações de vigilância sobre nossos biomas e fortalecemos nossos meios para combater a degradação dos ecossistemas, a sabotagem externa e a biopirataria. Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. No Pantanal, fortalecemos a integração entre agências governamentais com o apoio das Forças Armadas, para atuar de maneira coordenada e, assim, combater os focos de incêndio no entorno dessa região. Isso mostra que mantemos firme nosso empenho em buscar o desenvolvimento sustentável do país, com esteio em uma agricultura baseada na biotecnologia de comprovada eficiência e também na preservação do nosso patrimônio ambiental. Nas últimas décadas, o setor agropecuário brasileiro obteve aumentos expressivos de produtividade e comprovou sua capacidade de ampliar sua produção e alimentar o mundo, ao mesmo tempo em que reduz seu já irrisório impacto sobre o meio ambiente. Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia e vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo. Nesse sentido, recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra o direito soberano dos Estados de explorar seus recursos naturais, em conformidade com suas políticas ambientais. E é exatamente isso que pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro. Também, nesse sentido, convoco todos os presentes a renovarem o compromisso com as negociações no âmbito da Convenção, reconhecendo que os Estados-membros possuem responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Quero lembrar ainda que o Marco Global da Biodiversidade pós-2020 deve levar em consideração o impacto devastador da crise do coronavírus sobre a economia mundial, especialmente no que se refere aos países em desenvolvimento. Estejam certos de que o Brasil continuará fazendo sua parte nas negociações,
sempre com o objetivo de assegurar recursos financeiros para a proteção da biodiversidade, tanto por meio da repartição de benefícios da bioeconomia, quanto por meio de novos mecanismos, como o pagamento a fornecedores de serviços ambientais. No Brasil, o programa Floresta Mais, do Ministério do Meio Ambiente, já prevê o pagamento a agentes que desenvolvam projetos de conservação e uso sustentável de nossos ecossistemas. Uma iniciativa deste tipo, em âmbito internacional, seria capaz de gerar impactos ainda mais positivos para o meio ambiente e para as comunidades nativas do Brasil. É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades, arquem com a parte que lhes cabe e se unam contra os males, como a biopirataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo. Meu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Estaremos sempre abertos a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos 3 pilares da Convenção da Diversidade Biológica: a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Espero o mesmo compromisso por parte dos senhores. Muito obrigado a todos.